Vamos juntos resolver mais uma questão de linguagem aqui na autoria? Bora lá! Nós temos aqui um texto extraído da Folha de São Paulo. Quando Rubem Braga não tinha assunto, ele abria a janela e encontrava um. Quando não encontrava, dava no mesmo. Ele abria a janela, olhava o mundo e comunicava que não havia assunto. Fazia isso com tanto engenho e arte que também dava no mesmo. A crônica estava feita. Não tenho nem o engenho, nem a arte de Rubem, mas tenho a varanda aberta sobre a lagoa. Posso não ver melhor, mas vejo mais. Nelson Rodrigues não tinha problemas. Quando não havia assunto, ele inventava. Uma tarde, estacionei ilegalmente o Board na calçada do jornal. Ele estava com papel na máquina e provisoriamente sem assunto. Inventou que eu descia de um reluzente Rose com uma loura suspeita, mas equivalente à suntuosidade do carro. Um guarda nos deteve. Eu tentei subornar a autoridade com dinheiro. O guarda não aceitou o dinheiro, preferiu a loura. Eu fiquei sem a multa e sem a mulher. Nelson não ficou sem assunto. Beleza. O autor lançou mão de recursos linguísticos que auxiliaram na retomada de informações dadas sem repetir textualmente uma referência. Esses recursos pertencem ao uso da língua e ganham sentido nas práticas de linguagem. É o que acontece com os usos do pronome ele destacados no texto. Com essa estratégia, o autor conseguiu, então, usando ele, o que o autor aqui conseguiu com essa estratégia de não repetir textualmente uma referência? Confundir o leitor, que fica sem saber quando o texto se refere a um ou a outro cronista. Atenção, você pode pensar assim, o ele pode dar ambiguidade, né? Porque retoma qualquer ser masculino que está logo atrás. Só que, gente, no texto, a gente não tem essa confusão. Quando a gente tem assim, quando Rubem Braga não tinha assunto, ele abria a janela. Eu sei quem é esse ele, é Rubem Braga. Quando não encontrava, dava no mesmo. Ele abria a janela. A gente vê ali pelo contexto. Quem é esse ele? Depois ele muda para Nelson Rodrigues. Aí o ele faz referência ao Nelson Rodrigues. Por aí vai. Então a gente não fica confuso. Cuidado com isso. Letra B. Comparar Rubem Braga com Nelson Rodrigues, dando preferência ao primeiro. O uso do ele em nada tem a ver com uma comparação entre os dois cronistas. O ele não tem essa função. Letra C. Referir-se a Rubem Bragas e a Nelson Rodrigues usando igual recurso de articulação textual. Então, quando Rubem Bragas não tinha assunto, ele abria a janela. Esse ele retoma o Rubem Braga. Embaixo, Nelson Rodrigues não tinha problemas. Quando não havia assunto, ele inventava. Então, ele está fazendo referência ao Nelson, ao Rubem, usando o mesmo pronome que é o ele. Letra D. Sugerir que os dois autores escrevem crônicas sobre assuntos semelhantes. Nós não temos, mais uma vez, uma comparação entre os dois cronistas por conta do ele em si. Toma muito cuidado, o ele não tem essa função. Letra E. Produzir um texto obscuro, cujas ambiguidades impedem a compreensão do leitor. Também não acho que nós temos aqui um texto obscuro, né? Estou usando ele para ser ali místico, para esconder, ser meio misterioso. Não, gente, eu sei quem é o ele. Então, nós não temos obscuridade, nem ambiguidade aqui em relação ao uso do pronome ele. Tranquilo essa questão? Aqui na autoria a gente classifica ela de nível médio. Beijos!